Tudo bem, meninas? A graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês. Estou feliz demais de ter chegado, gente. Aleluia! Glória a Deus. A gente saiu de casa às 15 para as 10 da manhã e chegamos agora. Aleluia. Não era para a gente chegar às 2 da manhã. Choveu muito em São Paulo, os aviões pararam de rodar. Aí mandaram a gente para Recife, de Recife para cá, mas glória a Deus, chegamos. Vocês oraram, né? Nós estamos muito gratos de estar aqui. O João pode continuar aqui, gente, porque eu fiquei sabendo que os homens não estão sendo permitidos entrar aqui, não. Mas o João, olha, ele já está vacinado, gente. Ele é o homem que jamais participou de congresso de mulher nesse Brasil. Vocês deixam ele aí? Beleza, meu bem. Muito bem, então agora vamos para a melhor parte. Vamos nos assentar aos pés do Senhor. Vocês já estão, eu sei que Deus já está falando, já está abençoando vocês. O pouquinho que eu sentei ali, eu já fui abençoada. Oh, glória a Deus. A palavra do Senhor é poderosa, né? É tudo sobre Ele. E sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. E eu vou ler na versão NVI, eu estou com a NVI aqui. E o texto diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos até aí. Senhor, essa é a tua palavra bendita, eficaz, inerrante. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente receba as porções que o Senhor tem para cada uma de nós, através da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Em outra tradução, gente, o apóstolo Paulo diz assim: vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. É tão interessante que o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito bem sucedida, entre aspas, né? Muito bem sucedida, muito rica. Ela era uma das maravilhas do mundo antigo. Tinha mais de 300 mil habitantes. Na cidade de Éfeso estava o templo da deusa Artemis, ou Diana, dos Efésios. Então, era uma cidade extremamente idólatra. O templo de Diana era maior do que o Partenon, que está até hoje lá em Atenas. E ele era todo feito de mármore e ouro. Era uma das maravilhas do mundo antigo. Então, várias pessoas iam até lá para cultuar a Diana dos Efésios. Então, a cidade recebia muitas caravanas. Também era uma cidade muito envolvida com ocultismo, feitiçaria. Então, havia vários magos na cidade, com livros de magia, que faziam magia de fato. Também era uma cidade portuária, e a gente sabe muito bem o que costuma acontecer nas cidades portuárias, né? Gente transitando para todo lado e gente de toda qualidade. E era uma cidade, então, totalmente divorciada de Deus, e quando não conheciam a verdade do Evangelho, gentios, o apóstolo Paulo chega em Éfeso. E ele encontra ali 12 rapazes, 12 moços, dispostos a aprender o Evangelho, a divulgar o Evangelho. E eles começam a fazer um trabalho tão maravilhoso na cidade de Éfeso, que Éfeso quase que se torna o que alguns chamam de a Jerusalém da Ásia. Porque, a partir da fundação da igreja em Éfeso, as outras igrejas que você conhece lá no Apocalipse, né? Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, as outras igrejas foram sendo fundadas na Ásia a partir de Éfeso.
Mas o trabalho não foi fácil, o trabalho foi árduo, mas poderoso, porque ali tinha um grupo de homens dispostos a anunciar as verdades do Senhor. E o resultado do trabalho de Paulo e desses 12 moços, está descrito depois em Atos 19, vocês podem ler depois Atos 19, para vocês entenderem melhor essa história, é que, no final, as pessoas começaram a se converter. E isso começou a comprometer o comércio das imagens de Diana, lá em Éfeso. Então, os comerciantes não ficaram nada felizes com o apóstolo Paulo e começaram a divulgar que ele estava pregando contra Diana, contra Artemis dos Efésios. Isso deu uma confusão lá. Mas não só isso, não apenas estava acontecendo conversão em massa de muitos gentios crendo em Jesus Cristo, crendo no Evangelho de Jesus Cristo, acreditando na ressurreição do Senhor. Mas também os feiticeiros vinham em praça pública, confessavam seus pecados e queimavam os livros de feitiçaria, que eram muito caros. Então, realmente, Deus estava fazendo uma obra poderosa em Éfeso. E assim nasce a igreja em Éfeso. Vale a pena a gente falar para vocês, gente, que quando fala em igreja, não era parede, não eram templos, né? Depois, muito posteriormente, que os templos foram construídos. Quando Jesus, por exemplo, através das visões que ele deu a João no Apocalipse, manda as cartas para as igrejas, elas ainda não tinham templos. Elas eram o grupo de cristãos que se reuniam naquela cidade. Normalmente, eles se reuniam de casa em casa. Então, não tinha um templo, mas tinha igreja. As pessoas estavam lá, né? E o apóstolo Paulo escreve a carta a tantas igrejas que ele fundou. E essas cartas estão chegando a nós até hoje. É tão lindo, porque, gente, eu tenho certeza que o apóstolo Paulo não tinha noção de que 2000 anos depois, as mesmas cartas iam ser usadas para instruir a igreja no mundo, né? Então, é muito lindo quando a gente lê a carta aos Efésios, e aqui ele está falando aos Efésios, mas parece tão perto da gente, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, você pensa que o dia é mau só agora? Que os tempos estão difíceis só agora? Não, gente, os tempos já são difíceis há muito tempo, né? E a gente vive esses ciclos históricos e esse pêndulo histórico, mas acontece que Satanás não parou de trabalhar. Bendito seja Deus, o Senhor também não. E o Senhor está nos chamando a sua igreja, como ele estava ali através das cartas do apóstolo Paulo, chamando a igreja em Éfeso para uma realidade de uma vida aos pés do Senhor. Então ele está falando para essa igreja, olha, presta atenção na maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade ou remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo. O que é remir? Segundo o dicionário da língua portuguesa, remir é libertar do cativeiro, pagando resgate, indenizar, compensar, libertar de um castigo ou de uma situação de inferioridade, salvar, resgatar. Isso é remir. Resgatem o tempo, salvem o tempo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Como é que você está vivendo os seus dias, minha querida? Porque a maneira como a gente vive o nosso dia é a maneira como a gente vive a vida. A gente não para pensar nisso. A maneira como a gente passa os nossos dias é a maneira como a gente vive a vida. Como é que são os seus dias? Em que você está gastando o seu tempo? A gente está aí ouvindo uma música muito famosa, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Os crentes são famosos por não contar mentiras, mas cantar mentiras. Tem muita gente que não pode cantar essa música. Na hora de cantar, fica caladinho. Não estou falando do autor, não. Se o autor fez isso, eu quero crer que ele está vivendo isso. Mas será que nós estamos
gastando a nossa vida por amor de Cristo em obediência e submissão absoluta a Ele? E para responder essa pergunta, você precisa de fazer uma análise aí no seu lugar, porque eu não conheço você, só você sabe da sua vida. Como você vive o seu dia a dia? A maior parte da sua semana, nos seus dias ordinários. Estou falando de dias especiais, festivos ou domingo. Como é que você vive de segunda a sábado? Você está gastando a vida para Deus mesmo? Tempo. Sejam cuidadosos, remindo o tempo. Gente, um dos grandes desperdícios da humanidade tem sido exatamente não aproveitar bem a preciosidade que é o tempo. Se você chegar para um bilionário de 90 anos e perguntar para ele assim: abre mão de toda a fortuna que você construiu e volte a ter 25 anos. Vocês acham que ele topava ou não? Topava? Eu toparia. Porque não tem nada mais caro, mais precioso do que tempo. Porque tempo é o que constitui vida. A vida é feita de tempo. Por isso que eu perguntei para vocês como é que vocês estão vivendo o dia a dia. Porque a maneira como a gente gasta a vida no dia a dia é a maneira que a gente vive. A gente já gasta um tempo significativo dormindo, porque precisamos dormir, o nosso corpo precisa dormir, até para o nosso cérebro se renovar. Já tem evidências de pessoas que têm problema com o sono, e isso provoca uma demência precoce. Tão importante, necessário é o sono. Então, se você tem uma vida saudável, você dorme pelo menos 8 horas por dia. Num dia de 24 horas, te sobra 16. 16 horas. O que você está fazendo com essas 16 horas, minha linda? Vamos supor que o seu banco, lá onde você tem uma conta, telefonasse para você e falasse: olha, você acabou de ser sorteado aqui no banco. Você vai ter uma conta, um depósito vitalício por mês. Você vai ter um depósito vitalício, ou seja, para o resto da vida, de um salário mínimo, de R$ 1.400. Para o resto da sua vida, o banco vai depositar na sua conta, todo mês, R$ 1.400. Aí, quando você chega lá no banco para tomar posse daquilo que você ganhou, aí o pessoal do banco te alerta quanto a uma questão. Ele fala assim: olha, você vai ganhar, você ganhou o prêmio, você foi contemplado com esse prêmio para o resto da sua vida, só que para você desfrutar desse tempo, tem algumas regras. Desfrutar desse dinheiro tem algumas regras. Quais são as regras? A regra é que você não pode acumular de um mês para o outro. Então, você tem que, todo mês, gastar esses R$ 1.400. Se você não gastar, não vai ficar para o próximo mês, não vai acumular. Volta para o banco. O que você ia fazer se isso acontecesse com você? Nos primeiros meses, gente, você pode até gastar. Né? Ah, já que eu vou ter isso para o resto da minha vida. Comprar um tanto de quinquilharia não é problema para nós, né, gente? A gente inventa e acredita que precisa de comprar uma coisa que definitivamente a gente não precisa. Mas o que você vai querer fazer? Se você é uma mulher inteligente, sensata, você não vai querer apenas desperdiçar o seu dinheiro com quinquilharia. Você vai usar isso para construir um patrimônio, para garantir os estudos dos seus filhos. Sei lá, você vai traçar uma estratégia para que esse recurso seja usado de uma maneira para o bem, produtiva. Não é isso? Pois é, gente. Nós recebemos de graça e vitalício 24 horas por dia para o resto da nossa vida. Só que
O dia que você perde hoje, que você perde hoje, não fica acumulado para amanhã. O que você perdeu esse mês não vai voltar mais. Você não vai ter outra chance. As horas que você perdeu, foi. É exatamente isso que nós recebemos de Deus. Tempo. E a gente tem gastado com coisas inúteis e vãs. Nós não estamos remindo o tempo. Nós não estamos vivendo a vida, gastando a vida por amor a Cristo. E quando eu falo por amor a Cristo, gente, às vezes você pode ser tentado a pensar, poxa, mas eu vou ficar minha vida inteira, todos os meus dias na igreja, fazendo missões. Não, gente, quando você cuida bem do seu crescimento espiritual, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você investe tempo com a sua família, com aquilo que realmente é importante e não urgente, você está fazendo a vontade de Deus. O problema é que nós estamos substituindo o urgente, pegando o urgente e abandonando o importante. E é exatamente isso que a Fabíola estava falando aqui. Tem coisas que ninguém vai poder fazer por você, mas nem você está fazendo. Porque está priorizando outras coisas. Ou simplesmente deixando o seu tempo ser saqueado, roubado de você. O que eu mais escuto, eu tenho incentivado muitas mulheres a estudarem teologia. Eu tenho incentivado mulheres a estudarem a Bíblia. Não apenas ler a Bíblia de uma forma devocional, embora essa leitura devocional também tenha um valor muito especial, mas buscando estudar a Bíblia, entender o contexto, entender o que o autor do texto realmente está querendo nos falar. E não apenas conformar a Bíblia para aquilo que a gente está querendo ouvir naquele dia. Deus pode fazer isso? Pode nos falar através da leitura devocional? Claro que pode. Mas eu percebo que não há um interesse nas mulheres de estudarem a Bíblia. Numa sala de aula, de um seminário, por exemplo, de um curso teológico, a cada 10 homens estudando a Bíblia, tem 3 mulheres. E por que nós precisamos de saber as Escrituras? Porque nós estamos educando a próxima geração. E muitas vezes nós falhamos, não conhecendo as Escrituras, para passar isso para os nossos filhos. E eu sei do que eu estou falando, eu já criei 4. A minha caçula está com 22 anos. Agora é orar para a semente germinar e florescer. E dar o meu exemplo, continuar dando o meu exemplo e orando por eles. Mas o meu tempo de semeadura foi. Agora é pedir, Deus, protege a semente, faz florescer e multiplicar no tempo do Senhor. Mas como eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 20 anos. Então eu quero te dizer, você que ainda não tem 50, pense bem como você vive os seus dias. Ah, Helena, e a gente que tem mais de 50? Você tem que pensar mais ainda. Porque o nosso tempo está acabando. Gente, eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho 56 anos. E eu comecei a pensar, agora mais do que nunca, eu tenho sentido a noção da nossa finitude. E recentemente a gente estava assistindo um seriado em família, né? Eu, o João e a Sofia. De vez em quando a gente escolhe alguma coisa para a gente fazer juntos. E dessa vez, a coisa que a gente escolheu para fazer juntos foi assistir uma série que a minha filha sugeriu, que é o This Is Us. E o This Is Us é um retrato de uma família. Com todos os seus conflitos, com todos os seus problemas, com toda a sua realidade. Tem coisas ótimas na série, tem coisas péssimas na série. Mas o fato é que faz a gente pensar na nossa própria realidade. E aí, eu já estava assim, gente, eu já estava vindo num processo de pensar na finitude, de pensar na morte, de pensar que legado eu estou deixando. Como que eu vou gastar os meus próximos 20 anos, se eu os tiver? Porque eu já vivi mais da metade da minha vida. Então, não tenho mais tempo a perder. Eu tenho que pensar muito bem o que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu para viver, daqui por diante. Eu não posso mais desperdiçar tempo.
Eu preciso de viver o propósito que Deus tem para mim. E eu já estava assim, nesse pensamento, refletindo sobre isso. A gente olha para trás, quando a gente faz 50, a gente olha para trás, igual um platô, a gente está subindo a montanha, o pessoal está descendo montanha abaixo. Eu não estou descendo montanha abaixo, não, querido. Estou ladeira abaixo, eu estou subindo a montanha, porque o meu objetivo está no alto. Então, eu estou subindo a montanha, estou fazendo uma escalada. E aí, chega nos 50 anos, é tipo um platô, né? Aquele platô assim, para você dar uma descansada, olha para trás, vê o que você já viveu, vê o que você já subiu, olhar para frente, ver quanto falta e escolher bem os seus passos para não retroceder e chegar até o seu objetivo final. Mas depois dos 55, aperta mais um pouquinho. Eu estou imaginando que os 60, agora eu já estou mais perto dos 60 do que dos 50. A gente tem a crise dos 30, se você não chegou lá ainda, você vai ter. Né? A crise dos 30 consiste em quê? Você chega nos 30 e pensa assim, se você casou, aleluia, casei. Se você não casou, começa a entrar em crise. Nossa, já fiz 30. Você começa a pensar, o que eu construí? O que eu construí nesses 30 anos? Né? Agora é a hora minha carreira deslanchou. Eu estudei, eu formei, agora é a hora da minha carreira ficar sólida, se solidificar. Casei, agora é tempo de eu ter filhos. Próximos anos, próxima década aí é para eu ter meus filhos, né, tal. Quando faz 40, aí você já entende que não é jovenzinha mais. Aí tem outras crises. Mas pensa assim, não, está tudo bem, eu estou criando meus filhos, já estou estabelecida, já estou colhendo os louros daquilo que eu semeei, ou as consequências daquilo que eu plantei. Né? Agora, quando chega nos 50, você fala assim, meu Deus, eu tenho meio século. Uau, tem 50 anos que o coração está batendo no meu peito. Logo depois dos 50, nós fomos na Disney e eu inventei de ir numa montanha-russa, gente. Eu já pulei de paraglider, montanha-russa, tinino, tranquilo. Aí entrei naquela montanha-russa. Quando foi subindo, eu vi que a subida era bem inclinada. Eu disse, epa, de acordo com a subida, vai ser a descida, né? Aí, pela primeira vez, meu Deus do céu, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu escutei aquela vozinha dentro de mim assim, você não força o motor de um Fusca 68. E é exatamente o que eu sou, gente, um Fusca 68. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, Senhor, me perdoa. Na subida eu pensei isso tudo, já orei, Senhor, me perdoa, me perdoa. Eu não pensei nisso, Senhor. Que meu coração está batendo aqui dentro, tem 50 anos. O bichinho, não sei como é que está. O meu colesterol está alto, meu Pai do céu, me perdoa. Gente, eu não consegui abrir o olho. E eu falando assim, acaba. Quando eu resolvi abrir o olho, o carrinho fez assim, e a água estava aqui, ó. Eu falei assim, onde que eu estou com a cabeça? Foi a primeira vez que eu convenci o João a ir numa montanha-russa comigo. Eu só ouvi ele falando assim, meu Deus, matei meu marido. Senhor, tem misericórdia, Senhor. E aí, quando nós saímos, a gente estava com uma amiga no carrinho que levou a gente, ela falou assim, pelo amor de Deus, vocês nem gritaram. Eu virei para ela e comecei a rir, de nervoso. Eu ria. O que você está rindo, Helena? De nervoso. O tempo passou. Eu posso estar bem, saudável, mas eu não tenho mais 20 anos. E a adrenalina que derrama pode fazer mal, pode me matar. E a gente nunca pensa isso antes dos 50. Mas para você que não chegou lá, eu vou te dizer, você vai pensar. Eu espero que você pense, que você comece a se cuidar agora. Comece a plantar agora o que você quer colher. E aí, quando a gente lida com o tempo, a gente vê como a gente precisa de fazer escolhas com aquilo que a gente está construindo, com o tempo que nós recebemos graciosamente de Deus. Por que o apóstolo Paulo está falando para os Efésios?
remindo o tempo, resgata o tempo, porque os dias são maus. Presta atenção como vocês estão vivendo a vida. Presta atenção como você está passando o seu tempo. Você fala que não tem tempo de ler a Bíblia, mas você fica 50 minutos. Você entra para postar alguma coisa na rede social, rola o feed, e quando você pensa que não, 3 minutos viraram 1 hora. E você nem viu. Tem mães, experiências terríveis, histórias terríveis que a gente já começa a perceber. Elas não perceberam, o filho se afogou. E elas estavam no Facebook. Porque quando você mergulha aqui, você perde a noção do tempo. Você pensa que passou 1 minuto. Quando você olha, meu Deus, já perdi meia hora. E literalmente você perdeu meia hora. Porque a rede social, ela vai te contar fofoca, você vai começar a invejar a vida da outra, ou você vai comparar a sua vida com a dela e vai falar assim, nossa, nojenta. Dá um ranço. Se a pessoa posta bênção, você pensa que é bênção, dependendo do dia que você está azeda, você faz santarrona. Não, gente, sério, eu sei que a rede social pode ter muita coisa edificante, mas tem muita coisa melhor para a gente fazer com o nosso tempo. Se tem uma coisa que as redes sociais vão prestar para provar, é que tempo a gente tinha, mas o Senhor não era a nossa prioridade. Porque para tudo que é prioridade, a gente arruma tempo. A gente arruma. Então a gente começa a dar desculpas. Ah, não, eu não vou para a academia porque eu não tenho tempo. Aí quando você faz 70 anos, parece que você tem 90. Incontinência urinária, demência precoce, seus filhos têm que ficar te levando de lá para cá. Está toda atrofiada. Por quê? Porque você ficou na rede social ao invés de ir para a academia. A gente não faz academia para ficar saradona, gostosona, não, gente. A gente faz para a gente aguentar agachar, levantar, andar, ir no aeroporto sem precisar de ir na cadeira de roda. É para isso que a gente faz exercício, para viver bem até o nosso último dia de vida. Mas a gente faz nada. A gente dá desculpa. Ah, não, isso é vaidade. Não faz academia, mas botox está em dia. A escova no cabelo está em dia, a unha está feita, os cílios, todos eles bem instalados. E a vaidade é ir na academia, né, gente? Vaidade é fazer exercício físico, né? A gente sempre dá um pretexto para justificar o nosso desperdício de tempo. Ah, você é crente. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Ah, não. Toda, assim, de Gênesis, Apocalipse? É. Ah, nunca li. Chega em Levítico ali, Números, eu pulo. Você não vai amar aquilo que você não conhece. E aí, o que a gente fala mais uma vez? Eu não tenho tempo. Ah, Deus me entende, Helena, eu sou muito ocupada. Eu sou mãe de filhos pequenos. Que grande bênção que você é mãe de filhos pequenos. Mas quantas vezes a gente está em casa com filhos pequenos, só presencialmente, só o corpo que está lá, a alma não está. A intencionalidade de criar memórias neles não existe. O preparar uma refeição pensando que você não está nutrindo só o corpinho deles, que você está nutrindo a alma deles, não existe. Porque, na verdade, você está muito ocupada fazendo outras coisas, aí apressada com um tanto de outras coisas, enquanto os seus filhos estão crescendo e você nem vê. Talvez você escolheu ter uma carreira. Não tem nada de errado em ter uma carreira. Mas nós estamos realmente substituindo, entregando o importante e pegando o urgente. A palavra importante vem de importar. Ela deriva de importar. E o que é importar? Trazer de fora para dentro. Importante é aquilo que
você traz de fora para dentro aquilo que está perto, aquilo que é mais necessário. Aquilo que, se você não fizer, vai deixar um rastro de destruição. E eu achei tão lindo como o Espírito Santo vai regendo a gente, porque foi exatamente isso que eu peguei a Fabíola falando. Eu vim aqui para falar isso, e ela já estava falando. Presta atenção quando Deus fala uma coisa duas vezes. Em verdade te digo. Presta atenção, Ele está falando a mesma coisa duas vezes. Nós estamos desperdiçando a nossa vida na frente da televisão, nas redes sociais, nas conversas que não edificam, procrastinando as nossas tarefas, terceirizando a criação dos filhos, não sendo intencional naquilo que a gente quer fazer, não organizando a nossa vida. Nós falamos aqui dando o exemplo do dinheiro. Se você vai ganhar um dinheiro, você vai planejar o que você vai fazer com ele. Você planeja o seu tempo? E por que eu estou falando isso, gente? Porque é isso que está batendo aqui, ó. Em que eu estou gastando o meu tempo? Como eu estou gastando a minha vida? Que legado eu estou deixando para os meus filhos? Que perfume eu estou deixando impregnado no meu marido? E o que eu tenho entregado àquele que eu digo que é o dono da minha vida? A gente chama o Senhor de Senhor. Mas Ele é? Quando nós temos um Senhor, nós somos escravos, servos. Nós nos submetemos totalmente ao que o Senhor quer, ao que o Senhor manda. Mas, na verdade, gente, o que está governando os nossos dias é a nossa própria vontade, ou a procrastinação, ou a preguiça. A gente vai passando para amanhã. Está chegando aí a virada do ano. Todo mundo faz promessas de ano novo. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou me exercitar, esse ano eu vou comer mais saudável, esse ano eu vou passar mais tempo com os meus filhos, estando presente, olhando nos olhos, provocando perguntas, dando respostas, produzindo memórias. O que eu vou fazer para eles hoje? O que eu vou fazer para o Senhor hoje? O que hoje, Senhor, eu posso fazer com o meu tempo que vai te agradar, que vai obedecer aquilo que o Senhor me mandou fazer? Vou mandar mensagem para alguém, vou abençoar alguém, vou orar por alguém, vou pregar o evangelho para alguém. Ah, deixa eu ver o que eu vou fazer. Então, minha querida, eu quero te dizer o seguinte: você recebeu um tesouro inestimável. Tempo. Tem gente no hospital exatamente agora, com uma sentença: seu tempo está acabando. Coisa terrível. Você tem 4 meses de vida. Você tem, no máximo, 3 meses de vida. Às vezes você estava levando a sua vida normal. Você está andando normal, está tudo normal, você não está sentindo nada, você não tem sintoma nenhum. Mas aí vai fazer um exame de rotina e a frase do médico é: tem um tumor em estado avançado, metastático, você não está sentindo nada? Não estou sentindo nada, doutor. Pois é, você tem no máximo 3 meses de vida. Aí a pessoa quer viver em 3 meses o que não viveu a vida inteira. E sabe, gente, esse é o diagnóstico de uma doença, e embora pareça pavoroso para a gente, eu acho gracioso, porque quando você tem um diagnóstico de uma doença, primeiro, você tem a esperança da cura. Segundo, você tem tempo de se despedir. Eu estou falando aqui que eu estou projetando os meus próximos 20 anos, mas a gente não sabe se tem o amanhã. Verdade ou não é? Se hoje você soubesse que hoje é o seu último dia de vida, o que você ia fazer? Você sabia que pode ser? A gente faz assim, ó,
desperdiça o nosso tempo. Você não queima dinheiro, mas você queima o seu tempo. E quando você perde dinheiro, você só perde dinheiro. Mas quando você perde tempo, você perde a sua vida. Sério isso, né, gente? Então, por que a gente trata o que Deus nos deu com leviandade? Ou com engano, né? O equívoco. Porque o diabo, gente, sabe como põe a mesa para nos atrair. E a palavra de Deus diz que nós somos tentadas segundo a cobiça do nosso próprio coração. O peixe olha para a isca e acha, uau, comida. Mas é morte. É ele que vai virar comida. E é exatamente isso que Satanás faz conosco. Põe uma boa isca. E aí você acha legal. E você acha que você tem que estudar isso e aquilo, e saber disso, de entender de moda, e fazer um curso de coaching, e isso e aquilo. Não tem problema nenhum isso não, gente. Mas primeiro o importante. Depois o urgente, ou seja lá o que for. Depois o que esperam de nós. Primeiro o que Deus espera de nós. Depois os que os outros esperam de nós. Mas a gente inverteu a polaridade. E a gente literalmente está perdendo tempo, desperdiçando tempo, derramando tempo. E aí a gente canta. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Tá não. Você está gastando a vida por você mesmo. E às vezes nem por você. Nem por você está gastando a vida. Eu queria que você pensasse aí no seu lugar. Quanto tempo você perdeu essa semana? Não é para te trazer culpa, incômodo, não é nada disso. É uma análise honesta, que só você pode fazer, que eu não conheço o seu dia a dia. A gente gasta tempo quando a gente está esperando, por exemplo, o médico nos atender. Né? Quanto tempo a gente gasta, às vezes, na antessala do ginecologista, do dentista? Às vezes marca uma hora, a gente não pode atrasar, eles podem. Quanto tempo você fica esperando na sala? O que é remir o tempo? Leva um livro. Já sabe que vai esperar? Então, use esse tempo para algo útil. Use esse tempo para algo que vai te edificar. Quanto tempo você gastou na internet? Depende do que você estava fazendo. Se você gastou, se você investiu. Se você gastou, você ficou vendo a vida alheia, fofoca, novidade, clicando em sites sensacionalistas e maledicentes, alimentando a sua carne, ficando desanimada com as notícias. Ou você pode assistir um podcast que vai te edificar. Se inscrever num curso teológico e aproveitar o tempo que você está lá no consultório para assistir uma aula. A gente tem as ferramentas, mas usa errado. A faca corta legumes, mas também pode matar uma pessoa. O bisturi é usado pelo cirurgião para fazer fissuras e consertar o que está errado. Mas pode cortar uma jugular e matar a pessoa na hora. É como a gente está usando o que Deus nos entregou. E eu vim aqui para te alertar, minha querida. Os dias são maus. E se você não ocupar o seu tempo com aquilo que edifica, com aquilo que é de boa fama, né? O apóstolo Paulo fala, nisso pensai, pensa nas coisas do alto, pensa em coisa que edifica, pensa em coisa boa, mas a gente enche o nosso tempo de porcaria.
gasta o nosso tempo colocando diante dos nossos olhos, dentro dos nossos ouvidos, aquilo que não edifica, aquilo que não constrói, aquilo que te abate, aquilo que te desanima, aquilo que te faz pensar assim, Deus, tem jeito não, o mundo ruim. O mundo é ruim, mas tem muita coisa boa que você pode fazer. O mundo é mau, mas foi Deus que criou e tem um tanto de coisa linda que você pode colocar diante dos seus olhos. O mundo é mau, mas o Criador é bom. E Ele é nosso Pai. E se Ele é o nosso Senhor, é Ele que governa os nossos dias, nós vamos ter uma perspectiva diferente para tudo que a gente vê. Mas por que a gente não tem? Por que você senta para conversar com minha irmã? Vida, céus, azar, tempo difícil, né? O tempo é difícil mesmo. Mas eu estou me fortalecendo. Eu estou investindo naquilo que dá caldo, naquilo que dá vida, naquilo que promove o nome do Senhor, naquilo que exalta o nome do Senhor, naquilo que tira o desesperado do desespero. É nisso que eu estou investindo a minha vida, derramando a minha vida na vida do outro, cumprindo o que o Senhor mandou eu fazer, derramando a minha vida na vida dos meus filhos, derramando a minha vida na vida do neto, derramando a minha vida na vida do marido, investindo também em mim. Porque, ama você mesmo, ama o outro como você ama você mesmo. Tem a galera que fala assim, eu sou capaz de tudo pelo meu filho. Eu morro pelo meu filho se precisar. Eu falo quando eu troco a vida, eu troco a minha vida pelo do meu filho, salva meu filho, resgata meu filho, cura meu filho. O Senhor pode me levar. As mães são dispostas a morrer pelo filho. Viva pelo filho. Viva por ele. Seja saudável por ele. Seja presente de verdade. Abra a mão do celular por ele. Olha nos olhos dele. Prepara comida para ele. Senta com ele à mesa. Escuta ele de verdade, não só no automático. Tá bom. O que você falou mesmo? Definitivamente, gente. Se nós queremos colher das dádivas que o Senhor tem para nós. Se nós queremos ter o nosso olhar transformado pela bondade, pela vontade do Senhor. Se a gente quiser realmente experimentar um avivamento no meio do caos, nós vamos precisar de mudar a maneira como a gente lida com o nosso tempo. Nos fortalecendo. Orando. Jejuando. Estudando as Escrituras Sagradas. Separando tempo para conversar com aquelas amigas que te edificam, ao invés de sentar com aquelas que só senta para falar mal dos outros. Quem senta com você para falar mal dos outros, fala mal de você para os outros. Não desperdice o seu tempo falando mal das pessoas. Não desperdice seu tempo somando ao coro daqueles que propagam os escândalos. A Bíblia fala que os escândalos iriam acontecer. Mas ai daqueles através dos quais o escândalo é propagado, ai daqueles, aquele que pratica o escândalo e aquele que difunde o escândalo. Ele também é agente do caos. Que você não patrocine isso, minha linda. Que você invista o seu tempo em construir bases sólidas. Que você blinde a sua casa com oração, que você impõe as mãos sobre os seus filhos antes deles saírem para a escola. Que você dobre os seus joelhos pelos seus maridos. Aqueles que creem, para que eles permaneçam firmes, e aqueles que não creem, que eles venham a crer no Senhor Jesus. Nós somos indesculpáveis. Nós não podemos falar que nós não temos tempo. Nós temos tempo. 1.440 minutos por dia. 1.440. E você fala que não tem tempo para estar a sós com o Senhor? Você só acordou por causa dele. E você só vai dormir de novo porque ele te permitiu viver esse dia. Como é que nós estamos gastando a nossa vida? No Salmo 90, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias,
para que o nosso coração alcance sabedoria. A NVT diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve. É isso que quer dizer, ensina-nos a contar os nossos dias. Numa tradução mais próxima da gente, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Está na Bíblia, gente. Se o apóstolo Paulo falou para a igreja em Éfeso, cercada de impiedade e de desafios, ele também está falando para a gente, que também estamos cercados de impiedade e de desafios. Resgata o tempo. Vamos remir o tempo. Vamos pensar com mais carinho onde a gente está derramando a nossa vida. Porque, de fato, como você vive os seus dias, é como você está vivendo a sua vida. E o que você perde, não tem jeito de recuperar. Feche os seus olhos. Resgatando o tempo. Porque os dias são maus. O Senhor não espera de nós que a gente faça tudo. Mas Ele espera de nós que a gente faça o que Ele quer que façamos com aquilo que Ele nos entregou. Quantas pessoas dariam tudo para ter mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade? O que eu vejo as pessoas mais lamentando em velórios é: por que eu não passei mais tempo junto? Por que eu não abracei mais, beijei mais e declarei mais o meu amor? Porque certamente estava desperdiçando tempo com um tanto de bobagens que não acrescentam nada. E a gente ainda dá desculpa. Vamos parar de dar desculpas para aquilo que nós estamos fazendo com os nossos dias e vamos assumir uma autorresponsabilidade com aquilo que recebemos tão graciosa e bondosamente das mãos do Senhor todas as manhãs. Todas as manhãs o Senhor te entrega uma página em branco para você escrever uma história. E muitas vezes nós rabiscamos. Amassamos o papel, fazemos aviãozinho, mas não escrevemos a história que precisa ser escrita. Não contamos a outros aquilo que nos alcançou e nos transformou. Que tempo você está dando para a sua família? Às vezes a gente pensa que vai ter muito tempo. A gente pensa que os filhos vão crescer, vão casar, vão nos dar netos. E que a gente vai ver esses netos, abraçá-los e carregá-los. Quantas amigas minhas não tiveram esse privilégio? Nem de assistir ao casamento dos filhos. Sonhou como eu sonhei. O Senhor sabe quantos dias temos. Nós não. Mas nós precisamos de viver bem o que temos hoje. Hoje. Declare o amor hoje. Construa memórias hoje. Perdoe hoje. Ore hoje. Leia a Bíblia hoje. Cuide bem do seu corpo hoje. Faça escolhas inteligentes para o seu prato hoje.
Construa hoje o que você quer colher amanhã. Plante hoje o que você quer colher amanhã, porque, na verdade, nós não sabemos se colheremos. Mas se nós não colhermos, certamente, essas sementes vão beneficiar alguém que vem depois de nós. E nós estaremos diante do Senhor para prestar contas do que fizemos, com toda a bondade, graça e amor que recebemos, todos os dias. Você tem saúde? Você tem tempo? Derrame aos pés do Senhor. Consagre ao Senhor. E diga não para aquilo que está drenando os seus dias, fazendo você desperdiçar o seu tempo. Ah, Senhor, eu quero viver muito ainda. Eu gostaria de ver minhas filhas se casando. Eu gostaria de ver mais netos nascendo. Eu gostaria de ver a igreja marchando forte, num grande avivamento que precederá a tua vinda. Eu quero ver, Senhor, enfermos sendo curados, os perdidos sendo encontrados. Quero ver minha filha mais velha prostrada aos teus pés. Eu quero tantas coisas, Senhor. Mas eu quero semear. Me perdoe, nos perdoe, por tanto tempo que desperdiçamos, com coisas vãs, fúteis, vazias, efêmeras, passageiras. Perdoe, Senhor, por toda energia investida naquilo que não faz a menor diferença. Perdoa, Senhor, pelo dinheiro gasto naquilo que não faz a menor diferença. Perdoa, Senhor, por dar o melhor para o nosso trabalho, para a empresa, para os patrões, e dar os restos para aquelas pessoas que o Senhor nos entregou pessoalmente. Para o mercado eu sou descartável, mas para minha família eu sou importante. Até no ministério, Senhor, as pessoas podem chorar a minha morte, mas quem vai sentir a minha ausência são aqueles com os quais eu compartilho o dia a dia. Oh Deus, como nós nos iludimos, Senhor, buscando reconhecimento, buscando dinheiro, autorrealização, antes de buscar viver a tua vontade. Que tolice, Senhor. Que o Senhor seja o motivo principal dos nossos afetos, do nosso propósito e do nosso tempo. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor, mais uma vez eu te peço, não nos faça apenas ouvintes, mas que eu e as minhas irmãs saiamos daqui nessa noite dispostas a reavaliar como vamos viver os nossos dias daqui por diante. Não queremos desperdiçar nada, Senhor. Queremos viver plenamente
tudo que o Senhor quer que a gente viva, com alegria, intencionalidade, consciência e organização. Nos ajuda, Senhor, a planejar. Nos ajuda a sermos fiéis àquilo que decidirmos fazer, àquilo que nos propormos a fazer. E faz com o nosso tempo tudo que o Senhor quer fazer. Que a gente não te impeça, mas que a gente te escute e te obedeça. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.